Então, gente, precisamos sempre ficarmos atentos com tudo, tá? Existem muitas informações, existem muitos conhecimentos que nos ajudam muito e conhecimentos que mais atrapalham do que ajudam, tá? Precisamos sempre fazer o filtro, pegar aquilo que é bom, descartar aquilo que não é bom, porque sabemos que existe duas faces de uma mesma moeda, uma face boa e uma face ruim. Duas faces, e se nós se conectarmos com a face boa, iremos muito bem na nossa evolução espiritual. E se nos conectarmos com a face ruim, iremos descer cada dia no mais profundo do abismo e se perder e se aproximar dos arcontes e se afastar dos seres dimensionais. E se nos apegarmos à energia anticrística, iremos afundar. E se nos apegarmos às energias crísticas, iremos subir a cada dia mais alto, a níveis mais elevados da evolução espiritual e da expansão da consciência. Vanderlei, boa tarde, namastê. Solange, boa tarde, namastê. Então, gente, precisamos tomar muito cuidado, porque existem muitas pessoas que são inocentes e passam conhecimentos errados, às vezes por inocência, às vezes por acreditar naquilo, às vezes por terem aquela fé. Assim como existem pessoas também que passam conhecimentos errados por maldade. Existem os dois lados, tá? Tem pessoas inocentes que ensinam errado por estar na inocência e pensam que estão certo. Assim como existem pessoas que ensinam errado por maldade para sugar as energias das pessoas e alimentar os seres arcontes. Então, precisamos analisar toda a informação que chega até nós, porque tudo aquilo que é luz ressoa com a luz e sentimos comunhão com a luz, porque somos luz. Tudo aquilo que é trevas não traz comunhão, não traz boas energias, mas pelo contrário, traz energias de baixa frequência, energias de trevas, de escuridão. Água e óleo não se mistura. Quem é água não se mistura com óleo. A ovelha perdida sempre volta para o pastor. A ovelha perdida sempre volta para Jesus. Agora, a ovelha que realmente não é da luz, a ovelha negra, ela sai uma vez só e jamais volta, jamais retorna para o seu pastor, porque no meio do caminho os lobos atragam e destroem aquela ovelha negra. Agora a ovelha perdida, mas que é de Cristo, sempre retorna para o rebanho, porque tem sempre a proteção de Cristo Jesus Sananda. Ana Andrade, obrigado pelos presentes. Então, é importante as pessoas entenderem que aqueles que são da luz sempre vão sentir saudade das coisas da luz. Aqueles que são trevas, eles não sentem saudade da luz, mas eles querem a cada dia descer mais e mais e mais na escuridão das profundezas do abismo. Silvia, muito obrigado pelas rosas, tá? Obrigado, Ana Andrade, pelas rosas. Porque aqueles que são dos arcontes,
eles se alimentam da energia negativa, da energia anticrística. Então, eles sobrevivem se alimentando desta energia ruim. Mas aqueles que são da luz se alimentam da energia crística, que é a energia que vem de Cristo. Então, eles estão sempre sendo saciados e alimentados pela energia crística e pelo fruto da árvore da vida. Vocês conseguem entender que até aqueles que vivem com a energia ruim, eles sobrevivem se alimentando daquela energia, só que a diferença entre quem se alimenta das energias crística para a energia anticrística é que quem se alimenta da energia crística sempre adquire cada vez mais luz e mais amor e mais gratidão, mais compaixão e respeito. E quem se alimenta da energia anticrística, que é a energia de Saratem, criador dos arcontes, sempre estará cada dia mais na negatividade. Estará cada dia mais descendo e se sujando mais e mais e mais diante de toda a lama, diante de toda a escuridão, aonde não consegue acessar luz, porque está tão baixo, está tão fundo no abismo, como se estivesse em um buraco negro, que toda a luz não consegue se sobressair diante de um buraco negro. Mas um buraco negro, ele suga a luz e a escuridão prevalece. Então quem se afunda mais e mais e mais, ele não consegue acessar a luz. E da mesma forma é quem está cada vez mais próximo da luz, a escuridão não tem força, não tem poder sobre ele, porque ele está cada vez mais próximo do Sol central, e cada vez mais próximo de Sananda, e cada vez mais próximo do Sol universal e do Pai universal. Então a escuridão não tem poder sobre ele, porque tanto a luz como as trevas são duas polaridades opostas, e essas polaridades se transformariam em seres perfeitos quando se integrassem e conseguissem compreender que não pode ser excesso luz e nem excesso trevas, mas tem que haver um equilíbrio entre a luz e as trevas para o ser se transformar em um ser perfeito. Tudo é Deus. Toda a energia vem de Deus. Nada está fora de Deus. Nada está separado de Deus. Tudo é o Uno. Tudo é apenas manifestação de um Criador universal, que é o Pai universal. Quando a luz ela está em uma frequência muito baixa, ela se materializa e vivemos na realidade material. Quando a matéria ela está numa frequência muito alta, muito elevada, muito sutil, ela é a luz ao qual conhecemos, que ilumina tudo e que traz o brilho para iluminar a matéria. Então, quanto mais denso é matéria, quanto mais sutil é a luz em forma de energia, e a luz densa é a luz em forma de matéria. Então, precisamos tanto da matéria quanto do sutil, tanto do físico quanto da energia em forma de plasma. Precisamos tanto da energia que vem de todos os fótons para trazer vida para o nosso DNA e ativar os genes necessários para a vida e para a longevidade se manifestar aqui nesse plano físico, como precisamos de toda esta matéria física
precisamos desse corpo físico para carregarmos o nosso espírito. Então, gente, precisamos entender que não precisamos ter inimigos. Temos que entender que tudo faz parte do todo e que Deus é tudo. Se você agride alguém, você está agredindo a si mesmo. Precisamos amar a todos, até os nossos próprios inimigos, ainda que eles nos odeiem. Mas o importante não é o que eles pensam a seu respeito e o que eles fazem com você, mas é o que você pensa sobre eles e o que você faz sobre eles. O que importa para você é o que você faz com aquilo que fazem com você, e não o que os outros fazem com você, porque o que te faz crescer é o que você faz com aquilo que fazem com você. Entenderam, gente? Então, Silvia, muitas pessoas se afastam de nós quando crescemos espiritualmente porque estamos em outra frequência, uma frequência mais alta, estamos em um patamar mais elevado acima, e aquelas pessoas ainda não conseguiram alcançar o estado em que estamos, e aquelas pessoas não conseguem manifestar aquela frequência ao qual estamos manifestando. Então, quando conseguimos compreender tudo isso, a vida fica mais leve, conseguimos saber perdoar as pessoas, conseguimos manifestar aquilo para o qual viemos nesse mundo. Temos que entender que muitos de nós somos seres dimensionais aqui numa realidade física e viemos para ajudar a resgatar os nossos irmãos dimensionais que estão aqui sendo escravizados pelos controladores do mundo. Muitos de nossos irmãos dimensionais não despertaram. Nesta era agora de Saint Germain, estão sendo escravizados pela Ordem do Dragão Negro, pela Cabala Escura e pela linhagem real reptiliana e pelos Anunnakis e por vários outros seres da escuridão que enganam este mundo. Infelizmente, se vocês não sabem, gente, existem 4 grupos dimensionais que vieram na Terra, que fazem parte da nossa família estelar. O primeiro grupo veio na Terra e quando caiu aqui na Terra esqueceu quem era, de onde veio, e foi escravizado pelos arcontes. Foi apagado a memória aqui e acabaram vivendo como seres humanos comuns, presos na Matrix de controle, sendo escravizados por esse sistema. Aí o segundo grupo de dimensionais vieram para a Terra para ajudar a despertar o primeiro grupo dimensional que ficou aqui escravizado pela Matrix. Quando chegou aqui o segundo grupo, foi escravizado também pelos arcontes e por todos esses seres da escuridão que fazem parte do sistema de controle mundial. Depois do segundo grupo veio um terceiro grupo, também ficou escravizado, infelizmente, porque aqui na Terra o poder dos arcontes é um poder muito grande de apagar a memória de todos que entram aqui na Terra. É isso mesmo, Ana Andrade, o véu do esquecimento. Então o terceiro grupo também esqueceu quem era. E veio o quarto grupo. Só que o quarto grupo veio com algo especial que os outros 3 grupos não tinham. Eles escreveram em uma pedra a missão deles e o que vieram fazer na Terra, e que tinham que resgatar os 3 grupos dos seres dimensionais que ficaram presos na Matrix, escravo dos arcontes. Então eles escreveram nessa pedra para eles conseguirem relembrar
Depois, quando chegasse o dia certo de despertarem, muitos desses dimensionais do quarto grupo somos muitos de nós que estamos aqui na Terra e alguns estão aqui na live. Eu sou uma das pessoas que faz parte do quarto grupo e tem outras pessoas aqui também. E tem pessoas que estão no grupo do WhatsApp que também fazem parte do quarto grupo. E estamos ajudando muitas pessoas a despertarem e a expandir a consciência para poder ajudar outras pessoas a despertarem. Para vocês terem ideia, uma pequena parcela da humanidade está desperta. E uma outra parte ainda não despertou. E a maior parte da humanidade são escravos e são humanos comuns que estão aqui na Terra. Os seres de luz dimensionais que vieram ajudar a despertar a humanidade, que estão aqui na Terra no momento, são 144 mil trabalhadores da luz que estão aqui para fazer a diferença nesse mundo. Bruna Decílios, muito obrigado pelas rosas, tá? É verdade, Andrade, cada um desses que faz parte do quarto grupo, que vieram ajudar a despertar os outros, aqui na Terra eles têm cada uma pedra, que é uma pedra específica sua, tá? Então, gente, precisamos saber quem somos, precisamos saber qual é nossa missão. É importante que quem dorme ainda desperte, e quem já está desperto cresça cada dia mais, expandindo mais e mais a consciência, certo? Para que vocês consigam, nós consigamos cumprir a nossa missão da melhor forma possível na Terra. Lívia, boa tarde, namastê, fica à vontade aqui na live, tá? Então, gente, obrigado, Lívia, pela rosa. Precisamos compreender que, como o próprio Hermes Trismegistus disse no livro, foi no livro Tábuas de Esmeralda, ou foi no Caibalion, em um desses dois livros ele disse: assim como é em cima, é embaixo. Assim como é dentro, é fora. Entendamos que as coisas do astral são semelhantes às coisas materiais. A vida do astral é muitas coisas parecidas com a vida aqui na Terra. Entende, gente? Tem muita coisa parecida com as coisas da Terra no astral. O próprio Jesus, que é Sananda, que é Micael de Nébado, no próprio livro de Urântia, está escrito que a ajudadora de Jesus, de Micael de Nébado, que é a esposa de Jesus, ela é a ministra divina. O primeiro filho que Jesus fez junto com a ministra divina é Gabriel. Se chama lá Gabriel de Salvington, no livro de Urântia, que é o brilhante estrela matutino. E é o mesmo Gabriel da Bíblia, o arcanjo Gabriel, muitos chamam de anjo Gabriel, que apareceu na Bíblia para Maria, a mãe de Jesus, para anunciar que Jesus iria nascer. Então, quando se falamos em casamento no astral, quando se falamos em filhos do astral, muita gente acha isso loucura. Porque muitas pessoas não buscam conhecimento, muitas pessoas não se aprofundam nas coisas da espiritualidade, nesses conhecimentos antigos. Paremos e pensemos, se o casamento no astral e filhos do astral
já começa pelo próprio Criador desse nosso universo, que é Jesus. Se começa por Ele, o exemplo. Imagina nós. Imagina os outros seres do universo. O próprio Lúcifer, no livro de Urântia, é dito que ele é filho de Jesus. Então só aí as pessoas já entendem que já começa da espiritualidade. Por isso Hermes Trismegistus disse: assim como é em cima é embaixo, assim como é dentro é fora. As coisas materiais são cópia das coisas espirituais. Então a própria sexualidade, ela é explicada pela energia sexual, o Yin, a energia Kundalini, certo? A energia Kundalini é a energia sexual. O ser, ele se torna perfeito quando se conecta o Yin com o Yang, a energia masculina com a energia feminina. Entenderam, gente? O Yin e o Yang, a energia masculina e a energia feminina. Vocês não acham que aqueles que não entendem essas coisas, se não existisse sexo no plano astral, nos mundos espirituais, vocês não acham estranho porque existe energia masculina e energia feminina? Porque existe Yin e Yang. Entende? Conseguem compreender isso? Porque Jesus e a ministra divina nesse universo é chamado de o casal criador. Porque Jesus representa a energia masculina e a ministra divina representa a energia feminina. Silvia escreveu uma coisa interessante, porque existem incubos e súcubos. Então, gente, incubos e súcubos são espíritos sexuais que têm relações sexuais com humanos, tá? Os próprios incubos e súcubos fazem sexo com homens e mulheres aqui na Terra. Aí eu pergunto, se os seres da escuridão têm sexo, relações sexuais com humanos, o porquê seres da luz não teriam? Se os seres da luz sabem que o sexo é uma coisa boa e não ruim, só é ruim se a pessoa fizer com espírito ruim, mas se faz com espíritos da luz, é bom. Vocês não acham que se ter relação sexual fosse uma coisa ruim, não teria sido criado o sexo? Por quê? Por que foi criado? Porque é o poder de criar uma nova vida. É o poder de criação. Entende, gente? Isso que as pessoas precisam entender. Então, que todos abram a mente. As religiões ensinam tudo de forma errada, infelizmente. Quem é religioso, me desculpe falar isso, mas ensinam errado. Só para vocês terem ideia, a Igreja Católica ensina que não pode fazer sexo antes do casamento. Sabem por que a Igreja Católica faz isso? Isso é um plano de controle do sistema. Se o ser humano não pratica sexo, a mente do ser humano não funciona corretamente. O ser humano, ele fica prendendo aquela energia e o ser humano pode chegar a ficar até louco. Porque aquela energia, ela precisa ser liberada. Ela não pode ficar presa. Vocês conseguem entender? E não é de interesse da Igreja Católica e dos controladores do mundo que estão por trás da Igreja Católica que o ser humano consiga
liberar todo o seu potencial consciencial. Ana Andrade, muito obrigado pelos presentes. Precisamos expandir a nossa consciência. Precisamos estar em equilíbrio energético em todo o nosso corpo, mente e espírito. Precisamos estar equilibrado. Todas as nossas energias têm que estar em equilíbrio. O Yin e o Yang, a Kundalini, todas as nossas energias. A energia Qi, que é conhecida como Chi pelos chineses, né? E Ki pelos japoneses e Prana pelos indianos. Então, todas essas energias têm que estar em equilíbrio em todos nós, para que consigamos evoluir. Todos os nossos chakras têm que estar funcionando em harmonia. A flor de lótus que está em cada chakra tem que estar aberta para que a energia possa fluir por todos os nadis e manter a nossa aura totalmente com energias fluindo da forma correta. Então nós temos que ter a compreensão real das coisas, temos que abrir a nossa mente e pensar fora da caixinha. Não podemos ser enganados por esse sistema de controle mundial que está aí enganando a humanidade à torto e à direita e ninguém fala nada. Poucas as pessoas que falam a verdade. E deem graças a Deus porque estão em uma live aonde a verdade sempre prevalece. E eu posso provar por A mais B qualquer coisa que eu falar. E eu me responsabilizo por tudo que eu falar e tenho como provar tudo que eu falar. Agora, as pessoas que duvidam do que eu falo, será que podem provar aquilo que dizem? Já passaram muita gente nas minhas lives. Pessoas ficaram contra mim, algumas pessoas não estão mais aqui e sumiram porque eu falo a verdade. E tem muita gente que queria que eu alimentasse o ego deles e eu não alimentei o ego deles. Muitas pessoas queriam que eu desse mais moral do que eles mereciam para eles, tanto em live como no próprio grupo do WhatsApp, e eu não puxo o saco de ninguém. Eu trato as pessoas de acordo com o merecimento. Quem evolui mais recebe cargos no astral, porque eu indico para Sananda e para o Arcanjo Miguel as pessoas que já estão preparadas para assumir cargos. Teve pessoas que saiu do grupo do WhatsApp também porque queria certos cargos e eu sabia que a pessoa não estava pronta. Aconteceu de tudo já nessa live. Então, tem pessoas que infelizmente não reconhecem que a espiritualidade é coisa séria, não é brincadeira. Entende, gente? Espiritualidade é coisa séria. Não é quem quer que recebe cargo, é quem merece, é quem já evoluiu para receber. Aqui tá cheio de gente que tem muitos cargos no astral, mas não é porque eu escolho, não, é porque eu indico e Sananda diz se autoriza ou não. Se ele disser que autoriza, aí eu falo para a pessoa que recebeu aquele cargo. Se Sananda disser não, essa pessoa ainda não, aí é não. Entende, gente? Então, muitas pessoas não gostam da verdade. Agora tem pessoas que sabem que tem que prevalecer a verdade. Nem tudo é como a gente quer que seja, é como tem que ser. Entende, gente? Todas as pessoas que estão aqui nessa live pode ter certeza que estão aqui porque querem evoluir espiritualmente, querem crescer espiritualmente, porque se não quisessem não estariam aqui. Estariam nesse momento assistindo piada
ou assistindo dancinha de TikTok, ou estariam perdendo tempo com partida de futebol ou qualquer outra coisa. Edson, muito obrigado pela rosa. Se estão aqui é porque querem evoluir. E é lógico, ninguém precisa concordar com tudo. Ninguém precisa concordar com tudo que eu falo. Até aqueles que querem evoluir estão aqui, não precisa concordar com tudo que eu falo. Mas temos que saber respeitar uns aos outros. Se alguém falar uma coisa pra mim, se eu não puder refutar aquilo que a pessoa falou, se eu não puder provar o contrário daquilo que a pessoa falar pra mim, o meu dever é ficar quieto. Meu dever é ficar calado. Eu não posso querer falar, não, isso é mentira, isso é errado, se eu não posso provar o contrário. Entende, gente? Tem pessoas que têm humildade e já fizeram isso, e já me pediram desculpa, e já tá tudo certo. Mas tem aqueles que somem, fica com raiva e some, nunca mais aparece. E até hoje não conseguiram me provar nada do que eles falaram. Porque pra mim, colocar a minha cara a tapa pra debater com qualquer pessoa ou pra falar contra uma ideia, eu tenho que estar preparado para poder debater com alguém ou para refutar o conhecimento de alguém. Eu tenho que saber muito bem sobre o que eu estou falando para poder chegar a refutar alguém em algum argumento. Aí eu vejo muita gente cheio de conhecimento. Quando eu começo a argumentar, a pessoa se cala. Por quê? Porque eu tô dentro da verdade. Eu não estudo só por estudar. Eu estudo porque eu tenho uma missão para cumprir aqui na Terra. E para cumprir essa missão, eu preciso passar conhecimento da forma mais profunda possível para que fique bem claro para todos aqueles que me acompanham. Entende, gente? E pode ter certeza que não vai perder nada quem entender isso, quem compreender que estou aqui para cumprir uma missão. Eu não estou aqui fazendo live para me aparecer ou para querer dizer que tenho mais conhecimento do que as pessoas. Não é isso. É porque é uma missão de levar informação para as pessoas, passar o conhecimento para ajudar as pessoas a evoluírem. Isso é uma missão que eu recebi dos seres de luz e eu tenho que cumprir. Ana Andrade, obrigado pelo presente, tá? Alan, pode fazer a pergunta, fique à vontade, tá? Todos aqueles, gente, que se afastaram de mim e não estão mais aqui na live e não estão no grupo, sumiram, desapareceram. Pode ter certeza que o problema não está em mim. Porque a única coisa que eu faço é passar o conhecimento. Se as pessoas é contra e não querem estudar para confirmar se é aquilo mesmo ou não, aí o problema está na pessoa. Porque a minha parte eu fiz. Estudei, passei a informação certa e muita gente não estudou, simplesmente acreditou no que as religiões dizem e acham que estão certos. Porque acreditou em um padre, ou porque acreditou em um pastor, ou porque acreditou em um judeu, ou porque acreditou em um muçulmano, em alguma crença, e pegou naquela crença e usou a sua fé para defender os seus argumentos. Eu não uso fé para defender os meus argumentos, para debater com ninguém, para falar sobre os meus estudos. Porque se a gente colocar a nossa fé usando o emocional para colocar acima da razão, a gente pode errar muito.
a gente tem que ter lógica e usar a razão para poder argumentar com alguém sobre um assunto. Entende, gente? Então, sempre que ouvirem um conhecimento, façam um filtro, vê o que faz sentido e o que não faz sentido. Não sai acreditando em tudo que ouvem por aí. Não é só porque alguém fala bonito ou porque alguém tem uma voz que chama atenção que significa que é certo, tá? Não é porque alguém é bem intelectual e bem influente significa que a pessoa tá certa, tá? O que é certo é aquilo que pode ser comprovado, tá? Aquilo que você pode comprovar é certo. Por exemplo, eu falo aqui dos Anunnaki, que os Anunnaki alteraram o nosso DNA. Isso daí pode ser comprovado. Basta lerem os textos sumérios, que foi traduzido por Zecharia Sitchin. Aquelas tábuas de argilas, pode ser provado isso. Se tivesse uma história da humanidade de uma outra civilização que fosse mais antiga do que a Suméria, se existisse um estudo anterior, aí pode ter certeza que eu estaria ensinando esse estudo anterior aos ensinamentos sumérios. Mas não foi descoberto nenhum inscrito mais antigo do que os textos sumérios até hoje. Regina, boa tarde, fique à vontade na live. Então, até que provem o contrário, até que se descubra textos mais antigos do que os textos sumérios, a verdade sobre a criação dos nossos corpos é o que está registrado nas tábuas de argilas sumérias. Ah, não, mas porque nas igrejas ensina que é o Antigo Testamento da Bíblia daquele jeito. Ah, porque a Torá. Ah, porque a Cabala ensina isso, ensina aquilo. Ah, porque não sei qual texto falou que a criação foi de tal jeito. Gente, vocês têm que entender uma coisa. Se textos são semelhantes, o que tem mais força, o que vale mais, o que tem mais credibilidade é o mais antigo. Porque isso significa que se está semelhante à história, foi copiado do mais antigo. Então prevalece o que está escrito no mais antigo. Vocês estão conseguindo entender? Se o Antigo Testamento da Bíblia fala tal coisa e está igual os textos sumérios foram escritos antes. Então, a revelação veio primeiro para eles. E todos os outros escritos que veio depois, que são iguais, podemos dizer que foi cópia dos textos sumérios. É isso que as pessoas não entendem e fazem confusão e discutem e querem ter razão, sendo que contra fatos não há argumentos. Entenderam? Não tem como a pessoa ir contra fatos. Tem muitos livros bons por aí. Mas o que vai prevalecer vai ser como verdade quanto mais antigo for aquele texto, porque significa que ele é mais original. Entende, gente? Então, tem muito livro bom aí que eu aconselho, tá? As Tábuas de Argila Suméria, os escritos de Hermes Trismegistus, como Tábuas de Esmeralda, o Caibalion, Livro de Urântia, Código Pleiadiano, Os Exilados da Capela. Tem muito livro muito bom. Tá cheio de livro bom, esses e muito mais, que eu nem falei ainda. Então, são livros que eu confio muito, que realmente eu vejo muita veracidade nesses livros.
a própria Bíblia, só que aí tem que ser no original, tem que ser no hebraico, tá? Então tem muita coisa boa por aí para estudar. O que as pessoas não podem é ficar preso em dogmas religiosos, aquilo que as religiões impõem para as pessoas. Porque as religiões só ensinam aquilo que é do interesse deles. Por isso que eles formam essas religiões, essas instituições religiosas, para poder manter o povo preso nos ensinamentos que a Matrix, que controla esse mundo, quer, tá? Deixar as pessoas alienadas. Por que que criaram esse falso sistema planetário de globo terrestre? Por quê? Porque o sistema que controla esse mundo quer que as pessoas tenham conhecimento só desse território que é mostrado pela NASA pelo mapa do globo. Eles não querem que as pessoas conheçam os outros territórios, que é dominado aonde vivem esses controladores do mundo e esses extraterrestres que estão infiltrados aqui no nosso mundo. Então, imaginem que os controladores do mundo prendem a humanidade dentro de um cercado. E a humanidade, vamos supor que seja a boiada que está ali preso. Os únicos que estão fora de todo aquele pasto onde está toda a boiada são os controladores, os dominadores, aqueles que controlam a boiada. Aqueles mais intelectuais, aqueles que têm o poder nas mãos, aqueles que fazem e acontecem com a boiada, e a boiada não acorda, a boiada fica dormindo e acreditando nesse falso sistema, acreditando na falsa agência espacial que é a NASA. Aí o povo não consegue expandir a consciência, não consegue crescer espiritualmente, não consegue ir para frente, não consegue sair do lugar, porque acredita em empresas criadas pelo sistema de controle mundial. A NASA é uma agência americana criada pelos controladores do mundo para trazer a pseudociência, a falsa ciência, falsa informação para as pessoas. E tem muita gente aí que pensa que a NASA é tudo isso. Gente, nós temos que abrir a mente. Quando Jesus criou esse universo, se ele quisesse que o ser humano fosse com corpo físico para algum outro orbe, para algum outro mundo, fisicamente com corpo físico de carne e osso, vocês não acham que ele teria dado um par de asas para cada ser humano? Paremos e pensemos. Vocês não acham que nós teríamos nascido com um par de asas para poder voar? Vocês não acham que lá em cima... Por que vocês acham que existe esse domo lá em cima? Justamente para o ser humano não subir mais do que até aquela altura permitida por Jesus. Arcturizando, boa tarde, namastê, fica à vontade na live. Entende? Nós temos que entender uma coisa. Precisamos sair da Matrix, pensar fora da caixinha, ver o que realmente tem fundamento, o que realmente faz sentido ou não. Vocês sabem por que o sistema criou toda essa demonstração de grandeza do espaço, todas essas imensidões de galáxias,
Lana, boa tarde, fica à vontade aqui na live. Toda essa imensidão de galáxias, não sei quantos anos-luz para chegar de uma estrela até a outra. Sabe por quê? Porque o sistema quer passar uma falsa impressão para o ser humano, para que o ser humano pense que é pequeno, para que o ser humano pense que é insignificante. Quanto mais o ser humano pensar negativo, menos o ser humano consegue evoluir espiritualmente. Quanto menos o ser humano pensar que não é nada e que não é capaz de nada, que é um simples mero mortal, o ser humano nunca vai evoluir e vai continuar sempre preso na Matrix de controle dos Arcontes e dos Anunnaki e da raça reptiliana e da Ordem do Dragão Negro. Então, essa é a intenção do sistema controlador deste mundo. Manter o ser humano pensando que é pequeno, manter o ser humano pensando que é incapaz, mantendo o ser humano pensando que nunca será nada na vida, que nunca vai conseguir nada na vida, que nunca vai crescer. É essa a vontade do sistema, que o ser humano pense dessa forma. A partir do momento que entendemos que a Terra não é só um simples planeta, mas é um sistema Terra, que existe vários mundos dentro do próprio sistema Terra, que existe vários seres extraterrestres, e para sairmos fora da Terra, não é no corpo físico, para irmos para o espaço não é no corpo físico, é no corpo astral. Conseguimos explorar vários mundos que estão no espaço, sim, mas com corpo astral e não com corpo físico. Não existe isso de astronauta no corpo físico ir para outro planeta. Não existe isso de astronauta ir para a Lua com foguete. Porque o corpo físico não tem preparação nem capacidade e o ser humano não tem tecnologia para ultrapassar o domo terrestre. Quem não quiser acreditar nisso, fique à vontade. É problema seu, é uma crença sua. Eu não estou aqui para ser politicamente correto. Estou aqui para passar a verdade. Quem acreditar, irá muito bem. Quem não acreditar na verdade, infelizmente, sua evolução ficará estagnada e você não sairá do lugar. Porque o conhecimento, ele liberta. O conhecimento, ele traz entendimento, e o entendimento, esclarecimento, e com esclarecimento alcançamos sabedoria. O Marco Rodrigues escreveu: o corpo humano foi feito sob medida para não sair daqui. O nosso corpo físico, de carne e osso, foi feito simplesmente para sermos escravos dos Anunnaki, para sermos trabalhadores na mineração do ouro para os Anunnaki, tá? Conforme o ser humano foi expandindo a consciência, os seres de luz ajudaram o ser humano, porque o ser humano tem a centelha divina dentro de si. O ser humano tem a chama trina, e isso é um poder muito grande que nos eleva espiritualmente, porque o nosso espírito, ele é eterno. A nossa consciência, ela é eterna. O que morre é só o nosso corpo físico. O nosso corpo físico nada mais é do que híbridos. Nosso corpo físico são híbridos, criados com os genes de várias raças, desde os Anunnaki, sirianos felinos, pleiadianos, reptilianos, draconianos, várias raças, antarianos, insectoides. Então nós somos híbridos, o nosso corpo humano é híbrido. Só que nós temos algo precioso dentro de nós. Nós não somos só essa carcaça física. Nós somos seres muito evoluídos. Somos os únicos seres de toda a criação nesse universo que tem todos esses genes de todos esses seres extraterrestres
e dimensionais dentro das nossas células, na nossa genética, no nosso DNA, tá? Marco, a roda de Sansara, ela acabou, tá? Isso é verdade sim, tá? Acabou aqui na Terra, mas continua em outros planetas primitivos, tá? Javier ou Tiago, boa tarde. Sim, somos os únicos nesse universo, tá? Somos os seres que foi criado com mais perfeição de todo esse universo. Só que os seres da Cabala Escura e da Ordem do Dragão Negro e da raça real reptiliana e os seres arcontes não querem que o ser humano saibam disso. Não querem que o ser humano descubra que são seres especiais, diferenciados. Não são apenas meros mortais de carne e osso que morre e a carne fede e acaba. Não. Nós somos seres de luz dentro de corpos físicos com todo o potencial de vida eterna. Se vocês não sabem, gente, nós temos um potencial de vida eterna até no nosso próprio corpo físico. Mas o problema é que o ser humano perdeu esses conhecimentos por culpa dos controladores do mundo que cegaram a humanidade, e o ser humano não tem acesso, a maioria das pessoas, a esses conhecimentos. Aurene, boa tarde. Fica à vontade na live, tá? User, boa tarde. Fica à vontade na live. Então, nós temos capacidade de transmutar com o nosso corpo físico, ascensionar e o nosso corpo físico ser levado junto com o nosso espírito para outros mundos, tá? Por exemplo, a fusão do ajustador do pensamento, que é o espírito ajudante da mente que vem nos ajudar aqui na Terra para que nós possamos expandir a nossa consciência de uma forma muito mais rápida. Quando conseguimos uma expansão de consciência elevada aqui na Terra e entramos em fusão com o ajustador do pensamento, nós transmutamos e o nosso corpo não morre. O nosso corpo, ele é levado junto com o nosso espírito para uma outra realidade, e aí se transformamos igual os mestres ascensionados, viramos mestres ascensionados. Jesus veio ensinar isso com a ressurreição para a humanidade aqui na Terra. Entende, gente? Quando na Bíblia está escrito que o profeta Elias foi elevado numa carruagem de fogo para o céu, isso foi a fusão que o ajustador do pensamento fez com o corpo físico de Elias. Quando Enoque foi elevado, também, que fala que foi elevado para os céus, aquilo aconteceu porque foi a fusão do ajustador do pensamento com o corpo físico de Enoque. Então ele foi elevado para outra realidade superior, aonde lá ele vive com o corpo físico dele, de uma forma eterna. Enoque é o arcanjo Metatron. Anadir, boa tarde, fique à vontade aqui na live, tá? Então, gente, tem muitos segredos ocultos da humanidade que a humanidade não sabe, muitas pessoas nem imaginam essas coisas que eu estou falando. Muitos líderes religiosos não têm nem noção de 10% de muitas coisas que eu falo, porque muita coisa é segredos ocultos que não está disponível para todos, tá? Anadir, muito obrigado pelo presente. Por isso que eu digo sempre, o conhecimento liberta, transforma. Obrigado, Nadir. Então, gente, e eu faço questão de trazer esses conhecimentos para as pessoas da live, tá? Faço questão porque eu quero que todos evoluam espiritualmente. Quero que todos fiquem sabendo o que está por trás de tudo que acontece nesse mundo. Obrigado, Olivia, pela rosa, tá? Então, o sangue ideal seria o sangue violeta e também o sangue azul, tá? Seriam os dois sangues ideal para a humanidade ter mais longevidade. O nosso sangue se transformou em sangue vermelho
por culpa dos seres da escuridão, para quem não sabe. A Nadir, obrigado. A Nadir e Ana Andrade também, obrigado pelo presente. O sangue dos primeiros adâmicos que teve na Terra tinha dois sangue poderosos da luz, que é o sangue violeta e também o sangue azul, tá? Depois, através de muita manipulação genética, muita interferência dos seres da escuridão na humanidade, o sangue passou a ser vermelho, certo? José Alberto, se conseguir parar de comer carne, vai ajudar muito, tá? Ajuda muito sim, melhorar a qualidade do sangue também. Fazer uso do ouro monoatômico, que é um suplemento muito bom, ajuda também a melhorar a qualidade do sangue. Precisamos receber a energia violeta, que é uma energia que recebemos através do sol. Temos que tomar sol para pegar a energia violeta no horário entre as 8 da manhã até as 10. E também tem no horário das 16 horas até as 18 horas, tá? A pessoa pega o sangue violeta, não é o sangue violeta, pega a energia violeta do sol, que ajuda também no nosso DNA. Gente, não confunda uma coisa, o horário para pegar a vitamina D do sol é das 10 da manhã até as 14 da tarde, tá? Para pegar a vitamina D. Agora, a energia violeta já é das 8 da manhã até as 10 da manhã e também das 16 da tarde até as 18, tá? Tem muita gente que confunde isso. Então, eu tô explicando o que cada horário representa, tá? Então, nós temos que entender que tem muita coisa que foi ocultada da humanidade. Foi cortado os genes do nossos cromossomos para diminuir o tempo de vida da humanidade, tá? Isso daí foi feito pelos Anunnaki. Era para nós vivermos muito aqui na Terra, tá? Infelizmente, os Anunnaki diminuíram o nosso tempo de vida. Por isso que o ser humano vive até 70 anos. Quando é muito, passa dos 90, mas é difícil. Culpa dos Anunnaki. Porque o ser humano, com pouco tempo de vida que tem, já cria coisas extraordinárias, né? Como celulares, carros, aviões, computadores e muitas outras tecnologias com pouco tempo de vida que tem. Imagina se o ser humano tivesse aqui na Terra milhões de anos para viver. Vocês conseguem entender? Os Anunnaki tiveram medo do ser humano querer dominar todo o universo, querer dominar inclusive eles, encurtaram o tempo de vida do ser humano e tiraram 10 hélices de DNA da nossa genética para poder diminuir também nossa capacidade, tanto cerebral. Por isso que os cientistas dizem que os humanos não utilizam nem 10% do cérebro, porque os Anunnaki cortaram as hélices de DNA. Por isso que os cientistas falam que existe um DNA lixo no nosso DNA que não é utilizado, porque os Anunnaki cortaram 10 hélices do nosso DNA e deixaram ativa apenas 2 hélices, que são as hélices da sobrevivência. Então, gente, nós precisamos tomar muito cuidado com os ensinamentos religiosos, porque infelizmente não leva ninguém a lugar nenhum, tá? Precisamos pensar fora da caixinha, estudar os conhecimentos antigos, precisamos estudar alquimia, precisamos estudar muita coisa oculta para conseguirmos estar alinhado com a verdade, tá? O Arcturizano escreveu: o sangue dos Anunnaki é igual daquele filme Guerra dos Deuses.
o sangue deles são de ouro. Então, os Anunnaki, eles utilizam o ouro para duas coisas. Tanto para restaurar a atmosfera do planeta Nibiru, como também para rejuvenescer e prolongar a vida, tá? Então eles usam muito ouro para isso. O ouro tem uma vibração muito elevada, uma frequência muito elevada de longevidade e ajuda muito na longevidade também. Então, gente, essas informações que eu queria trazer hoje nessa live. A live tá muito boa, mas vou encerrar. Já tá na hora do almoço. Eu agradeço a todos vocês que participaram da live. E José Alberto, é verdade, o Enki nos salvou muitas vezes de Enlil, tá? Porque Enlil quer sempre destruir a humanidade e Enki sempre tem brigado contra Enlil para proteger a humanidade, tá?